Olá, meus irmãos e irmãs em ideal espírita, que a paz do Mestre Jesus envolva nossos corações. É uma alegria imensa atuar como seu facilitador de pensamento nessa jornada de aprendizado. Essa videoaula é sobre uma das figuras mais luminosas da história do cristianismo e do espiritismo. Para entendermos melhor, precisamos conectar o drama humano de Gesiel e a sua transformação espiritual em Estevão, mostrando que o martírio não foi um fim, mas um glorioso recomeço que mudaria para sempre a trajetória de Saulo de Tarso. Você já se perguntou qual é o limite da fidelidade a um ideal? Hoje vamos mergulhar na história de um jovem helenista chamado Gesiel. Nascido em Corinto e provado no fogo das aflições, desde a perda do pai até o trabalho forçado nas galés romanas, ele encontrou em Jerusalém muito mais do que um refúgio. Encontrou a casa do caminho e o abraço fraterno de Simão Pedro. Mas a transformação de Gesiel em Estevão vai além de uma mudança de nome. Ele se tornou o espírito cheio de graça e poder, que desafiou as sombras do dogmatismo com a clareza do amor cristão. Nesta aula, não falaremos apenas de um julgamento injusto do Sinédrio ou do primeiro mártir que tombou sob pedradas. Falaremos sobre o homem que, ao fechar os olhos para o mundo físico, abriu-os para a eternidade, perdoando seus algozes e lançando a semente da renovação no coração de Saulo de Tarso, o seu maior perseguidor e futuramente o apóstolo dos gentios. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, roteiro 11. O objetivo dessa aula é elaborar breve biografia de Estevão, destacar a importância do seu trabalho na edificação da igreja cristã. Dados biográficos de Estevão. Gesiel era um judeu helenista, nascido na cidade de Corinto, província de Acaia, dominada pelos romanos. Estevão foi o nome adotado por Gesiel quando se converteu ao cristianismo. Era filho de Joquedebe e irmão de Abigail, futura noiva de Saulo de Tarso. No ano de 34, os judeus que viviam em Corinto, cidade incorporada ao Império Romano, sofreram a atormentada perseguição conduzida pelo pré-cônsul Licínio Minúcio, preposto de César, na província de Acaia, que culminou com o assassinato de Joquedebe, prisão e encaminhamento de Gesiel a trabalho forçado nas galeras romanas. Abigail fugiu para Jerusalém, mantida sob a proteção do casal Zacarias e Ruth, que a adotou como filha. Para compreendermos a grandeza de Estevão, precisamos olhar para as suas raízes, para as provações que moldaram seu caráter. Ele nasceu em Corinto, na província de Acaia, que na época estava sob o domínio do Império Romano. Era filho de Joquedebe e irmão de Abigail. Sua irmã Abigail viria a ser noiva de Saulo de Tarso, criando um laço familiar trágico com aquele que seria seu futuro perseguidor. No ano de 34 depois de Cristo, a vida de Gesiel foi drasticamente alterada por uma perseguição aos judeus em Corinto, liderada pelo pré-cônsul Licínio Minúcio. Seu pai Joquedebe foi assassinado durante os conflitos. Gesiel foi preso e condenado a trabalhos forçados nas galeras romanas. Enquanto Gesiel sofria no mar, Abigail fugiu para Jerusalém, onde foi adotada e protegida pelo casal Zacarias e Ruth. O nome Estevão foi adotado por Gesiel somente após sua conversão ao cristianismo. Essa transição
biográfica é detalhada na obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, no livro Paulo e Estevão. Libertado do serviço forçado pelo generoso romano Sérgio Paulo, Gesiel chega extremamente enfermo a Jerusalém, onde é acolhido por Simão Pedro na Casa do Caminho, instituição de auxílio aos necessitados fundada pelo apóstolo. Na Casa do Caminho, Estevão recebeu o amparo que necessitava, encontrando no apóstolo Pedro um verdadeiro amigo que lhe prestou esclarecimento a respeito de Jesus e da sua iluminada mensagem de amor. A partir desse momento, Estevão absorveu-se no estudo dos ensinos do Cristo, participando da difusão da mensagem da Boa Nova na modesta moradia da Casa do Caminho, cujos serviços de alimentação e enfermagem e de semeadura da palavra divina cresciam celeremente. Após o período de sofrimento nas galés, inicia-se a fase de sua preparação espiritual em Jerusalém. A vida de Gesiel toma um novo rumo através da caridade e do acolhimento, preparando-o para o seu ministério. Gesiel foi libertado do serviço forçado por intermédio do generoso romano Sérgio Paulo. Ao chegar a Jerusalém, ele encontrava-se extremamente enfermo devido aos maus tratos e às duras condições de trabalho nas galeras. Foi recebido por Simão Pedro na Casa do Caminho, uma instituição fundada pelo apóstolo para auxiliar os mais necessitados. Na Casa do Caminho, Estevão encontrou em Simão Pedro um verdadeiro amigo e mentor. Foi através de Pedro que ele recebeu os primeiros e profundos esclarecimentos sobre a vida de Jesus e a sua mensagem iluminada de amor. A partir desse contato, Estevão absorveu-se intensamente no estudo dos ensinamentos do Cristo. Estevão passou a colaborar diretamente na difusão da mensagem da Boa Nova dentro da Casa do Caminho. Ele participava de uma obra que crescia rapidamente em 3 frentes principais: alimentação, auxílio material aos famintos, enfermagem, cuidado direto com os doentes e semeadura da palavra, o ensino e a consolação espiritual através da palavra divina. A Casa do Caminho representa o primeiro modelo de centro espírita ou núcleo de assistência cristã, onde o trabalho de assistência social, alimentação e enfermagem andava de mãos dadas com a educação espiritual. Estevão não foi apenas um pregador, mas um trabalhador braçal da caridade antes de enfrentar o sinédrio. Estevão foi um dos mais destacados cristãos nos primeiros tempos da edificação da igreja cristã, um espírito cheio de graça e de poder que operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Está em Atos dos Apóstolos 6, 8. Chegando a Jerusalém, vindo de Damasco, Saulo se encontra com o amigo Sadoc, que lhe forneceu informações a respeito de Estevão e o feito que este provocava nas pessoas. Tempos depois, num sábado, Saulo e Sadoc se dirigem até a humilde igreja de Jerusalém para ouvirem a pregação de Estevão. A despeito de ter ficado impressionado com a pregação de Estevão, Saulo interpela o expositor por meio de ríspida conversa, na tentativa de desacreditá-lo perante a Assembleia. Estevão, porém, manteve-se sereno, respondendo com gentileza e firmeza os apartes do doutor da lei. Neste ponto da história,
O destino coloca frente a frente o pregador da Boa Nova e o futuro apóstolo dos gentios, em um momento de profunda tensão e brilho intelectual. Como descreve Lucas em Atos dos Apóstolos, Estevão não era um pregador comum. Ele operava prodígios e sinais, atraindo multidões com um magnetismo espiritual que vinha de sua graça e poder. Vindo de Damasco, Saulo ouve do amigo Sadoc relatos sobre esse novo líder cristão que estava abalando as estruturas de Jerusalém. Num sábado, Saulo decide ver por si mesmo. Ele entra na simplicidade da casa do caminho, um contraste absoluto com o luxo do templo, para ouvir as palavras de Estevão. Saulo, o doutor da lei, educado aos pés de Gamaliel, não aceita passivamente as verdades de Estevão. Ele o interpela com agressividade, buscando desestabilizar o pregador e desacreditá-lo diante do povo. Aqui brilha a superioridade moral do mártir. Enquanto Saulo usava o sarcasmo e a dureza, Estevão mantinha a serenidade. Ele usava a gentileza no trato com o opositor e firmeza na defesa dos princípios cristãos. A obra Paulo e Estevão nos revela que ele ficou profundamente impressionado. O ódio de Saulo, naquele momento, era uma forma de defesa contra a verdade que já começava a ferir sua consciência. Meus irmãos, aqui nós podemos perceber que Estevão não venceu Saulo pelo cansaço ou pela força do argumento apenas, mas pela atitude. O Espiritismo nos ensina que o exemplo é a maior força do convencimento. Estevão já vivenciava o amai os vossos inimigos, antes mesmo de ser levado ao apedrejamento. Desse momento em diante, destacam-se nas sinagogas os debates religiosos entre Saulo, o orgulhoso fariseu, e Estevão, o humilde e iluminado cristão. Conformado com as serenas proposições de Estevão, Saulo perturbou-se e, deixando levar-se pelo orgulho, denunciou Estevão ao Sinédrio, onde montou um ardiloso esquema de condenação com apoio de amigos. Durante o julgamento, a defesa de Estevão no Sinédrio foi brilhante, revelando a grandeza do seu espírito. Teve a oportunidade também de demonstrar o domínio que possuía das Escrituras, discussando com serenidade e segurança. Atos dos Apóstolos 7, 11, 54. Foi, entretanto, implacavelmente julgado e condenado à morte por apedrejamento. Homicídio aprovado por Saulo. Atos dos Apóstolos 7, 55, 60. Mesmo sendo acusado de blasfemador, caluniador e feiticeiro, Estevão manteve-se firme até o final, quando entregou sua alma a Deus. Neste bloco, vamos analisar como o conflito de ideias se transformou em perseguição implacável, culminando no sacrifício que marcaria o início da expansão do cristianismo. De um lado, Saulo, o fariseu orgulhoso e mestre da lei. Do outro, Estevão, o cristão humilde, mas dotado de uma lógica iluminada. As serenas proposições de Estevão não apenas refutavam Saulo, mas abalavam suas convicções íntimas, incapaz de vencê-lo no argumento. Saulo deixa-se levar pelo orgulho ferido. Saulo arquiteta um esquema ardiloso junto ao Sinédrio, usando de sua influência e amigos para levar Estevão
ao julgamento sob falsas acusações de blasfêmia e feitiçaria. Estevão realiza uma defesa magistral, registrada em Atos, demonstrando que Jesus era o cumprimento das promessas feitas aos profetas. Mesmo diante da morte iminente, seu espírito não vacilou. Ele não usou a defesa para salvar sua vida física, mas para dar testemunho da verdade. O sinédrio, enfurecido pela clareza de Estevão, condena-o ao apedrejamento. Saulo não apenas aprova, mas condena indiretamente à execução, guardando as vestes dos executores. Acusado de feiticeiro e caluniador, Estevão mantém a firmeza em seus últimos momentos, seguindo o exemplo do Mestre no Calvário. Ele entrega sua alma a Deus e roga pelo perdão de seus algozes. Antes de emitir o último suspiro, Estevão perdoa Saulo e os demais perseguidores, adentrando vitorioso no mundo espiritual. Para o futuro apóstolo dos gentios, entretanto, iniciava-se sua via crucis, marcada por uma dor extrema. Acabaram de perseguir, condenar e aprovar a matança do irmão de Abigail, o seu amor adorável. Compreendeu assim que seus sonhos conjugais familiares estavam definitivamente comprometidos. Neste momento final, vemos o encerramento de um ciclo humano e a abertura de um portal espiritual que mudaria a face do cristianismo. No instante do último suspiro, Estevão não carrega mágoa. Seu perdão a Saulo e aos perseguidores não é apenas um gesto de bondade, mas a sua credencial de vitória. Enquanto o corpo sucumbe às pedras, o espírito adentra vitorioso no mundo espiritual, sendo recebido pelas falanges de luz. Ele cumpriu sua missão. Foi o primeiro a exemplificar o amor aos inimigos sob o sacrifício máximo. O drama de Saulo começa exatamente onde o de Estevão termina. Ao descobrir que o homem que ele ajudou a matar era Jesiel, o irmão desaparecido de sua amada Abigail, o orgulhoso doutor da lei é atingido por um raio de dor moral. Compreende que seu futuro com Abigail e seus planos de constituição familiar foram destruídos por suas próprias mãos através do seu fanatismo e ódio. A dor extrema de Saulo é o início da sua quebra de orgulho. O Espiritismo nos ensina que, quando não aprendemos pelo amor como Estevão, aprendemos pela dor como Paulo. O sofrimento de Abigail e o testemunho de Estevão tornam-se o aguilhão que passará a ferir a consciência de Saulo, preparando o terreno para o encontro inesquecível com o Cristo na estrada de Damasco. Meus irmãos e irmãs, a história de Estevão nos deixa uma lição imortal. Ninguém perde por amar e perdoar. Estevão partiu vitorioso para a luz. Saulo ficou para enfrentar as sombras de suas escolhas. Mas foi justamente essa dor que o lapidou para se tornar o grande Paulo de Tarso. Que possamos, diante das nossas pequenas pedradas do cotidiano, lembrar da serenidade de Jesiel, que o exemplo do primeiro mártir nos inspire a servir sem queixas e amar sem condições. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês
e até a nossa próxima aula.